Boa noite, minha gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bora lá, gente, para mais uma live. Vamos falar sobre constelações organizacionais, visão sistêmica para empresas, escritórios de advocacia. Quem está aqui desde o começo, que já está participando das outras lives, viu que na primeira live eu falei sobre o sucesso na advocacia, falei sobre o sucesso nas empresas, como isso começa. Falei sobre as sociedades e por que elas não dão certo na live passada. Então, quem está no grupo do WhatsApp, né, recebeu essas lives que ficaram gravadas. Então, se você quiser receber essa live, entra lá no grupo do WhatsApp para vocês receberem depois, porque essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá bom? Então, entrem lá no grupo para vocês poderem receber. E a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre as leis sistêmicas, pertencimento e hierarquia, equilíbrio de troca, né, nas relações de trabalho, nas empresas. E eu tenho certeza que isso vai ajudar e vai ampliar muito a consciência de vocês sobre como esses princípios funcionam na prática. Tá? Eu falei sobre isso nas lives passadas, né, um pouco mais rapidamente, mas vocês vão ver que tem uma diferença em relação aos sistemas familiares, né? Embora a gente saiba que muitas das empresas são empresas familiares e a gente traz todas as dinâmicas familiares para dentro das empresas. Então, mas aí isso é um outro tema. Né? Vocês vão ver que assim as constelações organizacionais são muito amplas, né? Então as pessoas perguntam, mas por que eu vou estudar constelação organizacional? Já estudei constelação familiar. Gente, tem muita diferença, né? E até porque se não tivesse, nós não faríamos curso de constelação organizacional. É bem diferente, é outro modelo, são outras dinâmicas, né? Até porque a gente está falando de uma estrutura empresarial. Os cursos também, então, para quem aqui me acompanha, sabe que eu faço muitos cursos. Um curso de constelação organizacional, ele tem um investimento alto, tá? Assim, uma vez a pessoa me perguntou assim, Fabi, é só pegar a constelação, eu já fiz um curso de constelação familiar, é só pegar a constelação familiar e ir lá na empresa e aplicar lá o modelo, é isso? Eu falei, gente, não é dessa forma, né? Senão a gente não investiria 100 mil reais para fazer um curso de constelação organizacional, a gente não investiria tempo, porque são cursos mais longos, inclusive, para que a gente pudesse se aprimorar e trazer esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, assim, é um investimento alto, né, mas que vale muito a pena. Claro que aqui a gente traz para vocês de uma forma mais acessível, que vocês possam conhecer e também aplicar no trabalho de vocês, nas empresas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, quem tá aqui já, seja bem-vindo. Coloca aí, quem participou das lives anteriores, escreve aí, participei, coloca aí como é que foi. Vamos interagir aqui um pouco, vocês sabem que eu gosto muito de responder as perguntas de vocês, porque aí as dúvidas de vocês também são dúvidas de outras pessoas, e a gente consegue ampliar um pouco mais os temas. Tá bom? Que bom, Rose, participou, legal, que bom. E aí coloca um feedback, o que você aprendeu até agora com essas lives. Coloca aí pra gente. Quem mais? Coloca aí também. Qual foi o aprendizado que vocês tiveram com essas lives de constelação organizacional? E para... Paula, obrigada, participou, sempre muitos aprendizados. Que bom, fico feliz. Ótimo. Então, vamos lá.
Para começar, eu tirei uma carta, vou iniciar diferente, tá? Eu já iniciei agora tirando uma carta do jogo de constelação organizacional. Para quem ainda não conhece, é esse jogo aqui, tá? Que foi desenvolvido por mim, né? Então, assim, a autoria desses cards é minha, juntamente com a editora Líder, né? Que organizou e que distribui. E nesses cards a gente tem... são cards que contêm perguntas, personagens. Estamos olhando aí, ó, já passou aqui, ó, parceiros. Perguntas, personagens, falas de solução e elementos. Elementos que fazem parte da empresa, né? Elementos que são importantes para uma mudança dentro da empresa. Então, eu utilizo esses cards, eu criei esses cards através da minha experiência com coaching, e também com a programação neurolinguística e, claro, com a constelação. Então, é um jogo interativo que você pode utilizar tanto no trabalho de constelação, com coaching individual ou em grupo, e também as pessoas de RH das empresas também utilizam, tá bom? Então, eu também ensino como vocês podem usar isso na prática. Tem um curso prático, mas depois, no final dessa live, eu vou fazer uma oferta especial para vocês depois. Quem ficar aqui até o final, depois eu vou falar sobre isso, gente. Vai ser muito legal, tá bom? Mas então, comecei tirando uma carta desse jogo. E aí eu quero perguntar isso para vocês, para a gente começar a interagir aqui hoje, para falar sobre as leis sistêmicas, tá bom? Então, a primeira pergunta hoje para vocês. Como você olha para o seu sistema familiar em relação ao trabalho? Eu achei uma pergunta excelente, gente. Como você olha para o seu sistema familiar em relação ao trabalho? Coloca aí para mim no chat, para a gente interagir. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você olha para o trabalho dos pais de vocês e você fala, vamos por lá na infância, né? Porque a gente começa a olhar para os pais lá. E a gente via que o trabalho deles era muito difícil. Como é que você olha para esse trabalho? O trabalho é chato, nunca vou querer ser advogado na vida, ou eu vou querer ser advogado, me inspirei neles, não me inspirei neles. Eu olho para o trabalho como muito penoso. Aqui, olha, a constelação legal falou assim, como algo muito difícil. Então, aí eu olho com dificuldade, obviamente que a gente vai achar que o trabalho é difícil, né? Que as coisas vão acontecer com dificuldade. Porque, como eu falei na primeira live, esse é o nosso primeiro modelo de mundo. E esse modelo de mundo é que vai nos conduzir em todas as dinâmicas da vida. No relacionamento, trabalho, em tudo que a gente for fazer, essas dinâmicas vão nos conduzir, tanto em termos de comportamento, pensamentos e emoções. Olha só, é muito forte, gente. A Karina diz que é o exemplo. Oi, Karina, tudo bem, querida? Então, como exemplo, a maioria das pessoas, né, olha para os pais e pensa assim, quero ter um trabalho como o do meu pai ou não quero ter. Então, assim, fica nesse paradoxo, né? O Vidal, boa noite. Nossos pais já passaram essa ideia de que trabalho, vida é tudo difícil. Depende, né? Depende do seu sistema familiar. Alguns vão falar isso, outros vão falar outra coisa, né? A Lu, querida, falou... Nossa, essa é só a primeira pergunta. Legal, muito bom. Então, assim, a forma como você olha para o seu sistema é a forma como você vai se relacionar com o mundo. Então... já começa pensando no sistema de vocês. Quem tem empresa aqui vai identificar o seguinte, como é que você age nas empresas? Como é o seu trabalho na sua advocacia? Nós falamos, na primeira live eu falei sobre isso, né? Como é o seu trabalho, o tipo de advocacia, por exemplo, que você tem, ou o tipo de empresa que você tem. Na segunda live eu falei assim, os tipos de parcerias e sociedades que nós temos. Mas como tudo isso interage com as leis sistêmicas? Quais são essas leis? Pertencimento, hierarquia, dar e tomar. Além disso, existem todas as dinâmicas que envolvem essas leis. Então, vamos começar ali com o pertencimento. Então, imagina assim, o que é o pertencimento quando a gente fala da família?
Ou seja, isso é algo a maioria aqui já sabe, né? Tá careca de saber, mas na empresa é diferente. Então, na família, a gente sabe, todos pertencem. Né? Não pode ser negado esse direito às pessoas. Todos eles fazem parte e aquele que é excluído vai causar um desequilíbrio naquele sistema, porque vai vir outra pessoa e vai querer compensar a falta daquela pessoa dentro daquele sistema. Né? E aí, como que essa pessoa vai compensar? Através de comportamentos, de ações, de repetições, de crenças, de dificuldades expressadas pela outra pessoa. Ela vai trazer de volta para o sistema. O que acontece na empresa? Na empresa, todos também que estão ali desenvolvendo e desempenhando um trabalho também fazem parte daquele sistema. Então, enquanto aquela pessoa está ali fazendo parte, ela também não pode ser excluída. Mas o que a gente percebe muitas vezes? Que existem exclusões dentro do sistema. Sabe aquele funcionário que todo mundo reclama, que todo mundo fala mal dele, que todo mundo diz que ele não é bom? Esse funcionário, na verdade, ele está trazendo uma informação para aquele sistema. Ele está expressando uma dificuldade daquele sistema em aceitar algo que aquela pessoa está trazendo. Significa que aquela pessoa deve permanecer? Né? Significa que aquela pessoa, vamos dizer assim, ela não está entregando o resultado, tá? Aí significa que você precisa manter, precisa verificar o motivo pelo qual aquela pessoa não está entregando aquele resultado. É uma outra coisa, tá? Então, assim, mas o que acontece? Às vezes aquela pessoa não está entregando o resultado, o que as pessoas fazem com ela? Excluem. Colocam ela de canto. Né? Sabe aquelas empresas, né? Vocês vão criando, isso em qualquer lugar, né? Vão criando as panelinhas, e é assim, tem o horário do almoço, né? Isso, saem os grupos para almoçar, aquela pessoa nunca é convidada para ir para os grupos, né? É aquela pessoa que é excluída daquele sistema. Ela expressa alguma coisa que os outros não querem ver, mas ela faz parte daquele sistema. E ela vai fazer parte daquele sistema enquanto ela estiver trabalhando dentro daquela empresa. E enquanto ela estiver lá, ela merece respeito. Todas as pessoas que estão dentro do sistema merecem respeito. Né? E aí a gente fala, nesse caso, da pertinência, né? Permanência e pertinência de cada pessoa dentro do sistema. Né? Isso tem a ver com pertencimento. Então, assim, não se trata só da pessoa fazer parte, mas é o quanto aquela pessoa impacta aquele sistema e como as pessoas que estão em volta dela são impactadas pelas suas ações e comportamentos. Então, a partir disso, você também começa a observar como é que você impacta o sistema em que você faz parte. Então, se você tem um escritório de advocacia, começa a perceber como você se sente dentro desse escritório. Você sente que você pertence, que você faz parte, você também dá o direito para essas pessoas pertencerem aos outros que estão ali, ou você faz um processo de exclusão dessas pessoas. Então, precisa entender como essa dinâmica funciona, porque se você não se sente pertencente, você não vai entregar um bom resultado, você não vai se sentir no seu lugar, às vezes você vai querer inclusive o lugar dos outros, ou você vai brigar, disputar por lugar, né? Então, existem várias dinâmicas nesse sentido, tá? De permanência e de pertencimento. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando aqui para vocês? Eu até fiz algumas anotações, porque é um tema que eu gosto muito de falar, né? Tem muitas dinâmicas, o tema é muito extenso, é bastante conteúdo, então quem acha que é só você chegar, assistir constelação familiar e aplicar, não é a mesma coisa, é bem diferente, até porque eu como tenho essa experiência do coaching, né, do coaching sistêmico, de várias escolas de coaching, porque eu fiz 6 formações em coaching, então tenho muita experiência nessa parte. Então, para vocês entenderem como isso funciona, tá bom? Então, vamos para o segundo princípio, né? Que é o princípio da hierarquia, que é o lugar de cada um. Será que você é respeitado no lugar, na função que você está? Ou será que você também desrespeita e toma o lugar das outras pessoas? Ou dentro da empresa que você está, existe uma disputa por lugar? Tudo isso, gente, é informação
que diz respeito à empresa. Tem uma dinâmica aí que precisa ser vista. E muitas vezes a empresa não olha. Então, se você não se sente no seu lugar, você precisa compreender o que me faz ter essa sensação de não ter lugar dentro dessa empresa. Será que eu estou na função certa para aquilo que eu faço? Aquilo que eu desenvolvo? Será que eu sinto que eu estou realmente no meu lugar? Então, imagina o seguinte, às vezes, a gente observa muito que, às vezes a pessoa desempenha uma função dentro da empresa. E aí, com o tempo, ela começa a fazer um trabalho e a pessoa, vamos supor ali, os coordenadores, os gerentes, né, os sócios, olham para ela e falam assim, você se daria bem numa outra área. Então, naquele lugar, a pessoa se sentia bem. Tá? Ela desempenhava bem a sua função, ela entregava um trabalho, ela se sentia pertencente. Então, aquilo ali, tudo para ela estava em equilíbrio. Só que neste outro lugar, ela teria a possibilidade de ganhar mais, de fazer mais dinheiro e talvez de mostrar um potencial num outro nível. Tá? Mas vamos supor que essa pessoa, para isso, ela precisasse desenvolver uma habilidade de gestão de pessoas, de lidar com pessoas. E às vezes, assim, lidar com uma equipe com pessoas muito diferentes. E essa é uma habilidade que ela ainda, e eu falo ainda porque são habilidades que todos nós podemos desenvolver, ela ainda não tem. Mas vamos supor que essa pessoa, pelo desempenho nesse cargo, ela é promovida para um outro setor, no qual ela tem que gerir pessoas com as quais ela não está acostumada. Quando ela vai para esse lugar, ela começa a se sentir o quê? Menor. Ela começa a sentir que ela não tem competência. Ela começa a sentir as dificuldades de lidar com aquelas pessoas. Obviamente, naquele lugar, o que acontece? O desempenho daquela pessoa vai cair. E aí, aqueles gerentes, né, os sócios que promoveram essa pessoa para aquele lugar, vai começar a dizer, nossa, mas ela era tão boa naquele lugar, e agora ela veio para uma função que é melhor, tá ganhando mais. E ela não consegue fazer? E aí começam os julgamentos, começam as críticas, começa o processo também de exclusão daquela pessoa. Tá? E aí essa pessoa que foi para essa função, ela começa a se desestimular dentro daquela empresa. Ela começa a olhar para a empresa e fala assim, esse não é mais o meu lugar. Ou seja, ela sente que ela não pertence mais, que ela está sendo excluída. Então, assim, não se trata só da função que a pessoa exerce e nem do tempo de casa que essa pessoa tem, porque isso também influencia dentro das empresas. Depende muito do peso que essa pessoa tem e do papel que ela está exercendo. Então, geralmente, quando acontece isso, sem essa verificação se essa pessoa tem essas habilidades, essas competências desenvolvidas, lá na frente essa pessoa vai ser dispensada. E aí, quando ela sai, inclusive, vai entrar na justiça. A gente sabe disso, os advogados que estão aqui sabem que é isso que vai acontecer. Vai entrar no judiciário, porque saiu insatisfeito, saiu não reconhecido, se sentiu não visto. Então, quando a gente fala de hierarquia, né, a gente fala desse lugar de cada um, é importante a gente perceber também que existe. Quando você entra numa empresa, tem aqueles que vieram antes, né? Pessoas que já estavam ali. Quando entra uma outra pessoa nessa empresa, uma pessoa nova, para exercer um cargo de liderança, ela tem uma função diferente. Todos, lógico, pertencem. Só que essa outra pessoa está exercendo um cargo de liderança maior do que aquela que tem mais tempo de serviço. Esta pessoa, às vezes, que tem mais tempo de serviço, ela se sente como? Como que ela se sente, gente? Vamos interagir aqui comigo, né? Como vocês acham que ela se sente? Escreve aí. Ela se sente diminuída, tá? Ela sente que ela se sente ameaçada por aquele que está chegando depois. Então, a gente vê que aqueles que são mais antigos, eles se sentem em risco ao seu pertencimento e ao seu lugar quando entra uma pessoa nova.
E principalmente se essa pessoa nova entra num cargo de liderança maior do que aquela pessoa que estava ali. É isso mesmo, ela vai sentir substituída, excluída, diminuída, exatamente. E aí, nesses casos, é preciso ter um trabalho interno, né, das pessoas que estão contratando, se forem sócios ou se forem as pessoas de RH, para incluir essa pessoa que está entrando e fazer o que? Um acolhimento. Ela precisa ser recebida neste lugar. Porque senão vai gerar conflito ali de interesses entre essas pessoas. Então, novamente, o que acontece quando entra uma pessoa num cargo de liderança e tem outras pessoas que já vieram antes nesse sistema? Começa a ter conflito, tá? Então, a gente vê bastante isso, que as empresas começam a ter esse desequilíbrio. Por quê? Porque às vezes essa pessoa entra num cargo de liderança, mas aquela pessoa que já está na empresa há 20 anos não desenvolveu habilidade, não cresceu, ela contribuiu com aquilo que ela podia e foi importante e é importante para aquela organização, né? Por isso que às vezes ela é mantida ali e muitas vezes os sócios mantêm pessoas que começaram junto na empresa por uma lealdade, né? A gente sabe que existe muito isso, só que essa pessoa, durante esse tempo, ela não se desenvolveu a ponto de exercer essa função que essa outra pessoa faz. Então, eles precisam colocar essas pessoas, porque, gente, uma empresa está sempre em movimento. Uma empresa precisa se desenvolver, precisa trazer novidades, produtos. A vida, a gente não fala nas constelações familiares, a vida é movimento? Da mesma forma. Uma empresa, ela é um organismo vivo. Então, tudo está funcionando ao mesmo tempo todos os dias. Então, são pessoas, setores, clientes, tudo interagindo ao mesmo tempo. Então, existem diversas dinâmicas que estão ali acontecendo. Então, quando a gente fala, né, dessa parte da hierarquia, a gente precisa observar qual é o lugar de cada um, né? Gente, interage aí comigo, fala comigo aqui, o que vocês estão... Tá fazendo sentido para vocês? Se sente um fantasma, ele não me vê, exatamente. Oi, Simone, tudo bem? Elisete, boa noite. Kleber, bem-vindos, sejam bem-vindos. Ok. E aí a gente fala de um terceiro princípio aqui, que é o princípio, né, de dar e receber. Né? Esse é o princípio das relações, da troca, então, do equilíbrio entre as pessoas e entre as empresas. Essa é uma lei sistêmica que a gente precisa observar muito bem se as relações estão em equilíbrio. E aqui eu não estou falando só em relação financeira, não, porque as pessoas têm o hábito de pensar que a gente está falando do financeiro, né? Ah, tem que estar o equilíbrio que a gente está falando é em relação se a pessoa recebe aquilo, né, e está de acordo com o trabalho. Não é só isso. É realmente se essas relações, além do que você está entregando e além do que você está recebendo, se tem equilíbrio entre as pessoas, se elas se sentem nesse lugar também reconhecida, né? O reconhecimento, o lugar, o pertencimento, tudo isso faz com que a pessoa sinta que tem equilíbrio dentro da empresa também. Então, assim, quando a gente está falando né, vou trazer aqui mais relacionado com valores, mas pensa o seguinte, você trabalha numa empresa que você não se sente parte, que você não sente que aquela é a sua função, que é o seu lugar, e não tem equilíbrio, aquilo que você recebe não está de acordo com aquilo que você sente que é justo, por que você trabalha numa empresa assim? E não só isso, a dinâmica que a pessoa traz para dentro da empresa, tá? Porque ela está expressando uma insatisfação, que não é só de uma pessoa, mas de muitos. E aí você pode olhar para essa empresa e entender o seguinte, como é que essa empresa trata as pessoas que estão ali dentro? Ela realmente olha para as pessoas, olha para os seus colaboradores, olha para os seus clientes? Então, o equilíbrio é muito importante a gente olhar. Gente, interage aqui comigo. Olá, Si. Super.
Perguntas. Eu quero responder perguntas. Vocês sabem que eu gosto de interagir, de responder para vocês, porque assim tem dúvidas de algumas pessoas que vão fazer sentido para outras aqui, e a gente nesse sentido começa a responder de forma mais prática. Né? A Simone tá aí, sabe que eu gosto do prático. É muito bonito a gente falar de teoria, gente, e a gente sabe muito. Simone, como né, nós que estudamos muito, né, Simone? Fizemos muitos cursos juntas, né? A gente está sempre estudando. Né? É bom estudar teoria? É, mas eu quero saber como você aplica isso na prática. Porque eu vejo as pessoas e às vezes elas falam assim, eu vou ali e leio um livro. Legal, você lê o livro, agora me fala que a partir desse livro, como é que você vai aplicar isso dentro dessa empresa? Quando ela trouxer uma dinâmica para você. Como você resolve isso? Não adianta simplesmente você ir lá e falar assim, lei sistêmica, todos fazem parte. Tá, mas como isso está influenciando aquele sistema? Como as crenças daquela pessoa estão influenciando? Como, gente, falar outra coisa, como a cultura organizacional influencia o sistema? E aí você vai me perguntar, cultura organizacional é só para empresa grande? Não, gente. Cultura é para todas as empresas, independente se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande, se é um escritório pequeno, se é um escritório grande. Existe uma cultura. E o que faz parte da cultura de uma empresa? É tudo aquilo que os sócios, que os fundadores trouxeram no decorrer do tempo. E conforme as pessoas foram entrando nessa empresa, foram acontecendo situações que foram criando essa cultura empresarial, organizacional. Então, vou trazer aqui, olha, alguns exemplos, até tinha separado aqui, do que a gente pode falar a respeito da cultura. Então, assim, a cultura, ela envolve crenças, envolve valores, as normas, sanções, os símbolos, o idioma, a tecnologia, tudo isso faz parte da cultura. Um exemplo prático que eu li esses dias que eu fiquei pensando. Imagina o seguinte, você entra numa empresa e o seu horário de trabalho é das 8 às 18 horas. E aí você é um funcionário novo e você foi contratado apenas para trabalhar das 8 às 18. O funcionário ali padrão, tô dentro das regras. Eu fui contratado exatamente para isso. E aí eu pego, quando chega às 18 horas, eu pego a minha bolsinha e vou embora. Ok. Começa a acontecer isso, primeira semana, deu meu horário, vou embora. Mas imagina que a cultura dessa empresa é de que todos os funcionários fazem hora extra. De que as pessoas, elas ficam além do horário. De que essas pessoas entregam mais do que aquilo que foi determinado para que elas fizessem. O que começa a acontecer com essa pessoa que entrou nova? O que vocês acham que acontece? O que acontece, gente? Voltou? O que acontece? Quando entra essa pessoa nova que sai mais cedo, ela começa a ser vista diferente pelas pessoas. Ela já começa um processo de exclusão. Por quê? Ela não está de acordo com a cultura, com aquele sistema de regras que diz: você deve fazer a mesma coisa que nós fazemos para que você pertença a esse sistema. Então, existe uma regra de conduta das próprias pessoas que estão ali que faz com que elas inconscientemente, elas sigam aquele padrão. Então, essa pessoa que está ali e começa a sair mais cedo, ou ela vai se adequar àquele padrão para não ser vista, ou é ela que vai começar, claro, a quebrar as regras. Mas pode ser que ela não fique muito tempo nesse lugar. Então, para se adequar às normas, né, daquele sistema, e quando eu falo de normas, não é só aquilo que está no papel, é que aquilo que está no inconsciente coletivo daquela empresa. Se você não se adequa àquelas regras, você começa a ser excluído. E para não ser excluído, a pessoa começa a se adequar.
Não se sente pertencente a esse grupo, exatamente. Faz sentido, gente? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Fabi, fala de sua visão dentro do direito, o que pode melhorar na vida do empresário jurídico. Sim, eu falei bastante já disso. O que acontece, gente? É a mesma coisa, só você trazer isso para. Isso que eu tô falando, gente, não é para um ambiente só empresarial, porque as pessoas acreditam que empresa você ter uma empresa lá que você vende um produto, um serviço com vários funcionários. Gente, um escritório de advocacia é a mesma coisa. Então, imagina o seguinte, por que tem tanta rotatividade? O escritório de advocacia tem muita rotatividade. Principalmente dentro dos com relação aos estagiários. Né? Por quê? Vamos falar, aí eu vou trazer um pouquinho da lei do equilíbrio. O estagiário, e aí vamos falar, gente, das leis, tudo fora de ordem, né? Mas enfim. Você contrata um estagiário, só que você quer desse estagiário muito mais do que ele pode oferecer. Então, a maioria dos escritórios, principalmente os escritórios grandes, a gente sabe disso, eles contratam uma pessoa como estagiário para receber um salário que muitas vezes é menos do que o mínimo, já que é considerado um estágio e a pessoa está aprendendo, então ali ela tem um benefício. Só que essa pessoa, para que ela permaneça naquele escritório, ela precisa trabalhar muito mais do que aquelas 6 horas que ela trabalha. Então, ela acaba trabalhando 12 horas por dia. O que acontece, óbvio, existe um desequilíbrio no dar e tomar. A empresa quer muito, então olha para esse escritório como uma empresa. Esse escritório quer tomar muito, mas quer pagar pouco para aquela pessoa. Ela quer que essa pessoa tenha uma experiência, como se fosse já um advogado júnior, vou colocar dessa forma, né? Uma experiência que essa pessoa não tem, exige essa experiência para pagar um valor muito menor. Então, a gente observa que, nesse sentido, o escritório, né? E aí existe essa cultura desse escritório, de que as pessoas não são, primeiro, não são reconhecidas, então não se olha para o pertencimento, não se olha para as pessoas, não se dá lugar para elas, e também não existe um reconhecimento, né? Esse equilíbrio de troca. Então, aqui é só um exemplo, tá? Peraí, acho que travou. Mas existem muitos exemplos, tá? Então, quando a gente fala de melhorar um escritório, esse escritório entender o seguinte: essa rotatividade gera um desequilíbrio também em relação aos clientes. Então, assim, se esse escritório ele não consegue olhar para as pessoas que estão ali dentro, obviamente também não vai olhar para os clientes. Isso é real, gente, tá? Nas constelações que eu faço, eu vejo muito isso, né? Dentro dos escritórios. Então, se você não está olhando internamente, como é que você vai olhar externo? Como é que você vai receber esses clientes? Ou seja, a troca também não é justa. Às vezes é cobrado também mais desse cliente do que realmente aquilo que está sendo entregue para essa pessoa. Tá? Então, começa um desequilíbrio interno que vai refletindo em todos os outros setores. E aí você pergunta, por que os processos demoram? Demoram porque não são só as dinâmicas dos clientes, tem as dinâmicas também dos profissionais. Vê um exemplo, até nem vou falar assim, nem tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem, porque esses dias eu fiz uma constelação. Para quem não sabe, eu também faço constelando processos e a gente trabalha muito olhando para essa parte do profissional advogado. Então, assim, como o advogado influencia na dinâmica do cliente? O cliente tem as questões dele, mas o profissional que vem para exercer aquela função, ele também vai influenciar no resultado. E foi interessante que na dinâmica, não sei se ela vai estar assistindo aqui, a primeira coisa que ela dizia era assim: o problema do processo não andar é do juiz. Quem acha isso aqui? Levanta a mão. Quem tem coragem? Vamos lá. O problema é do juiz. O processo está emperrado por causa do juiz. Gente, essa é uma frase que a maioria dos advogados usa. Que o problema é do juiz. Só que muitas vezes o problema está conosco.
principalmente a forma como a gente olha para o juiz, a forma como a gente olha para o judiciário. E aí eu olho para o juiz e digo o seguinte, o problema é porque o juiz não deu andamento. E a gente sabe que tem toda uma dinâmica interna, né, dentro das secretarias, então a gente tem as situações em que os despachos, as sentenças, muitas vezes nem são feitas pelos juízes, né, são feitas pelos funcionários. Mas olhando para isso, o que a gente faz? A gente já emite um julgamento e a gente coloca já a responsabilidade por tudo aquilo que está acontecendo no próprio juiz. Então pensa o quanto que isso fica pesado para o juiz e isenta a minha responsabilidade e do cliente. E foi interessante que na dinâmica, o problema do cliente era o seguinte, e o problema do advogado é, esse processo já tem 20 anos. Nem o cliente, nem o advogado, aliás, o cliente e o advogado estavam muito próximos, porque ficaram amigos. E aí a dinâmica é assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro quando eu receber? Nem o cliente sabia. E o dinheiro está lá parado. Porque o cliente olhava para a solução, olhava para o dinheiro e falava assim, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então, entenda que não depende só do juiz, depende daquilo que o meu inconsciente também fala a respeito disso. Tá bom? Então, essa é uma dinâmica interessante. A gente vê muito isso. O problema é do juiz. Juiz que não quer trabalhar. Isso mesmo, Sil. O juiz não trabalha, o juiz não faz nada. Mas não são as dinâmicas internas que a gente tem e que precisam ser vistas. E, gente, todas as pessoas precisam trabalhar autoconhecimento. Ah, na advocacia, Fabi, a gente tem que trabalhar autoconhecimento? É claro que a gente precisa. Né? É essencial para a gente lidar com pessoas no mundo em que nós vivemos hoje. Entender essas leis, entender essas dinâmicas, trazem para a gente o quê? Benefícios no sentido tanto da saúde, da comunicação, do dinheiro principalmente, porque se a gente não entende essas dinâmicas, como é que a gente vai trazer dinheiro? Como é que a gente vai fazer o dinheiro? Porque não é você simplesmente, né, você receber, como você vai fazer esse dinheiro? Como você vai olhar para o dinheiro? Vai olhar para a pessoa que te paga também. Certo, gente? Perguntas, mais perguntas? Deixa eu ver aqui. A hierarquia tem a ver com quem chegou primeiro, independente do cargo, ou existe uma relação de ordem e hierarquia? Então, Carol, eu falei sobre isso. Tá? A hierarquia, sim, tem a ver com dois fatores, né? O fator de quem veio antes, mas também quem exerce o cargo. Então, quem está num cargo de liderança, né, hierarquicamente, ela tem uma função. Então, na hierarquia, a gente não está falando só do tempo, mas a gente está falando do tempo, da função e do peso que essa pessoa exerce dentro daquela instituição. A mesma coisa acontece dentro da família, tá bom? Então, é claro que na família a gente fala, né, o lugar de cada um. Mas dentro da empresa a gente amplia isso para essa função que as pessoas exercem e o peso também que ela exerce. Não basta simplesmente, ela veio antes, ela tem o lugar dela. Mas tem outra pessoa, por exemplo, que hierarquicamente exerce uma função ali. E essa função também tem um peso para aquela organização, tá bom? Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, é claro, é a pontinha de um iceberg, porque tem muita coisa, muito conteúdo. Então, assim, numa live, a gente traz aquilo que eu vou falar o básico, né? Mas nos cursos, a gente fala mais aprofundado e também vocês têm a oportunidade de mergulhar nessas dinâmicas, de trazer as suas próprias dinâmicas. Então, assim, as pessoas vão perguntar, Fabi, é diferente o curso de constelação organizacional, presencial, do curso online é diferente? É óbvio que é. No presencial, a gente, inclusive, eu trago outras dinâmicas que são diferentes do que eu explico dentro da constelação online. Mas, claro que todos têm bastante conteúdo e bastante valor, tá bom? Se um sócio não quer participar da sucessão. Aí depende em que sentido, né? O sócio não quer participar da sucessão. Eu acho que na última live a gente falou sobre isso também,
né? O sócio, às vezes, é aquele sócio que já está encerrando a carreira. Então, para ele, assim, ele não quer muito saber como é que isso vai acontecer. E ele delega para outras pessoas, para os outros sócios, a função, né, de dar continuidade a esse escritório. Né, Elisete, eu sei que tem um pouco a ver aí com a questão. Mas isso, claro, fica pesado para aqueles sócios que ficam. Mas a gente precisa, através de uma constelação, entender qual é a dinâmica desse processo de sucessão. Tá? Não adianta só a gente falar que o sócio não quer. É a minha visão também. O sócio não quer por qual motivo? Em relação a quê? E essa sucessão significa o que para ele? Porque muitas vezes a pessoa, e eu já ouvi pessoas falando assim, quando este escritório, quando eu morrer, esse escritório morre comigo. Quando eu morrer, essa empresa morre comigo. Então, às vezes a pessoa não é que ela não simplesmente não quer participar, ela não quer. Porque ela entende que ela é a própria instituição, que ela é o próprio escritório de advocacia. E que sem ela, esse escritório não vai funcionar. Se essas pessoas que vierem depois não honrarem também o nome dessa pessoa, com certeza esse escritório não vai ter continuidade. Fabi fala sobre identificação e o funcionário. Vamos lá. Então, na identificação, é assim, eu olho para a outra pessoa, para o outro funcionário, né? E eu olho para ele e imagino que essa pessoa, por exemplo, representa a minha mãe. Só que isso, assim, é algo inconsciente, claro, né, gente? Então, inconscientemente, tem algo naquela pessoa que eu identifico com uma relação interna minha. E isso vai causar o quê? Uma dinâmica. Então, essa identificação, vamos supor que eu olho para o meu chefe e nele eu vejo a minha mãe. E quando essa pessoa começa a falar, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto que eu sou menor. Ou seja, eu identifico no outro um papel, uma função, e essa função tem um reflexo em mim. Tá? Então, a gente vê muitas pessoas que ficam neste lugar. Né? Olham para o patrão, olham para, né, as pessoas que estão ali na hierarquia, como se fossem pai, como se fosse mãe. A mesma coisa acontece na triangulação e acontece em outras relações, outros emaranhados também dentro das empresas, tá? Então, quando a pessoa faz uma constelação organizacional, porque ela não é só para olhar para uma empresa. O organizacional, gente, ela diz respeito ao trabalho. Então, você pode olhar para as questões do seu trabalho através de uma constelação organizacional. E aí você vai identificar o que me faz olhar para essa pessoa e me sentir dessa forma. Se eu me desidentifico aquela pessoa, a gente até utiliza, né, para quem já conhece aí a mão cataléptica, então é assim, tem um pano de fundo, então eu olho para a pessoa, eu não vejo ela aqui como ela é, eu vejo outra pessoa na minha frente. E quando eu olho para esta pessoa aqui, que está identificada com essa daqui de trás, eu tenho uma reação. Então, quando eu faço um movimento de constelação, eu vou desidentificar esta parte desta pessoa que estava identificada com a outra. E aí eu vou poder olhar esta outra pessoa como ela é. Então eu vou passar a ter crenças e comportamentos diferentes e reações diferentes perante essa outra pessoa, tá? Isso é uma possibilidade, tá? De uma dinâmica. O que mais, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Sim, Fabi, deveriam olhar. Antes ainda diziam que o juiz estaria sentado no processo. Hoje nem tem mais processo físico para usar essa expressão, é verdade. Mas perceba o seguinte, Sil, como que a dinâmica, independente de ter o processo físico, continua. Né? As dinâmicas são sentidas, porque tudo isso que vem do judiciário, isso tudo é muito antigo, né? A gente
tá querendo fazer essa mudança, mas a gente precisa fazer com muito respeito. Então, para quem está me ouvindo aqui, que começa aí com as constelações, com o direito sistêmico, entenda que a gente precisa respeitar esse sistema que veio antes de nós, veio antes das constelações. E às vezes a gente quer fazer o quê? Agora eu conheci as constelações e eu sou o salvador. Eu saio de um papel de salvador para entrar em outro. E aí a constelação é que vai resolver todos os problemas. O que eu faço? Eu olho para esse sistema e eu digo, tudo que esse sistema faz está errado. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou me colocando onde? Numa posição maior. Eu estou maior do que as outras pessoas. Eu estou maior que o judiciário, porque eu tenho o poder de resolver isso. E o juiz que está lá não tem poder. Ele não consegue fazer. Eu é que vou fazer isso. Então, a gente vê muitos conflitos, inclusive pessoas que estão falando da constelação, contrária à constelação, porque existem esses desequilíbrios. Então, a gente precisa respeitar que esse sistema veio antes e fazer a nossa parte do nosso lugar. Quando você faz a sua parte do seu lugar, as coisas começam a acontecer. Aí é diferente. Tá. Que mais, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Boa noite para quem entrou agora, para quem tá aqui. Tá fazendo sentido para vocês, gente, isso que eu tô falando aqui? Deixa eu ver aqui, tem gente fazendo pergunta. Empresa de decoração já existia, foi embora e depois de alguns meses reabriu, mas não firma vendendo. Ok. Vamos olhar o seguinte, é uma empresa de decoração, essa empresa foi comprada por quem? Simplesmente essa pessoa tomou aquele lugar que já existia e criou uma nova empresa de decoração, ou essa empresa foi vendida para outra pessoa. São dinâmicas muito diferentes, se a gente for observar. Então, tem pessoas, olha só, eu vou citar uma empresa, claro, não vou citar o nome, mas que quando existia um sócio, né, mas o sócio principal faleceu. E esse sócio não tinha herdeiros, não tinha nada. E aí veio essa outra pessoa que continuou, ela simplesmente absorveu as ações da outra pessoa e deu continuidade nessa empresa. Essa empresa começou a ter dificuldades nas vendas, começou a ter dificuldade de conexão com os clientes. Por quê? Simplesmente aquela pessoa que ficou, ela não honrou aquela pessoa que veio antes. Porque assim, qual seria uma forma, e aqui, né, alucinando, uma forma de você, talvez, devolver para aquela pessoa uma parte que seria dela? Criar uma ação social. Porque essa pessoa não tinha filhos, mas ela deixou uma empresa que rendia. E o outro simplesmente foi lá e falou assim, não, mas ok, não tem herdeiros, não tem nada, então agora eu vou passar a usar esse nome e eu vou tocar e eu vou fazer dinheiro agora sozinho. Olha quanta desonra. Entendeu? Então, a gente precisa entender. Não firma vendedores, funcionários, é a mesma edição. Mesma proprietária, ela só saiu e voltou. Então, vamos lá. Precisa entender por que ela saiu e por que ela voltou. Então, assim, ela fechou durante o tempo da pandemia, um exemplo, e depois ela voltou. Qual foi a dinâmica deste período que fez com que ela se desconectasse? Porque houve uma desconexão com essa empresa. E depois ela voltou. Essa empresa, claro, gente, não é mais a mesma. É uma outra configuração. Essa pessoa que está ali nessa empresa de decoração, por mais que seja a mesma proprietária, ela também já não é a mesma. Ela tem uma outra consciência. E se a gente for pensar, de tempos em tempos, a empresa passa por uma renovação. Ela busca uma novidade, ela busca fazer algo novo. Então, talvez o que precise para essa empresa é assim, se desvincular das ações anteriores, daquilo que ela fazia anterior e da forma como ela fazia, e se vincular a algo novo.
né? Entender qual é o propósito, porque às vezes o propósito inicial dessa empresa era um, e agora é outro propósito. Então ela precisa entender primeiro, qual que é o propósito. Ah, claro, veio aí, ó. Veio aí a dinâmica, houve um divórcio. Então, no divórcio, existe aí o quê? Uma ruptura. E se essa empresa, por exemplo, era dos dois, houve a saída de um da sociedade. E existe talvez um luto dessa pessoa, né? Tanto aquele que foi quanto aquele que ficou. E como que essa pessoa que ficou nessa sociedade se sente por ter ficado com essa empresa? Ela se sente feliz? Ela não se sente feliz? Ela se sente culpada? Ela não se sente culpada? Ela sente que houve vamos dizer, que ela foi traída, e ela traz isso também para dentro da empresa, e ela se sente agora sozinha, né? Então, tudo. Olha aí, a dinâmica tá aí, Sil. Então, separou do marido, voltou com o marido, parou a empresa, voltou com a empresa, ela precisa fazer uma constelação. Eu falo assim, precisa, porque isso vai ser importante para esse novo momento dessas pessoas, tanto no familiar quanto no organizacional. Lembrando que uma empresa familiar traz a sua dinâmica para dentro de uma empresa, dentro da empresa, né? Então, se há dificuldades lá, eles trazem as dificuldades para dentro da empresa e todas as pessoas que estão ali, que fazem parte, vendedores, colaboradores, clientes, eles sentem isso. Tá bom? Então, essa é uma possibilidade. Deixa eu ver aqui. Uma cliente reabriu aqui com alta rotatividade de colaboradores. Ah, é a mesma empresa, né, Sil? Então, ela reabriu e aí tem essa grande rotatividade de colaboradores. E é preciso observar o seguinte, se lá atrás também essa empresa, ela tinha muitos anos, vamos supor que essa empresa estava ali 10 anos e tinham colaboradores de 10 anos. Quando ela fechou, como é que essas pessoas foram dispensadas? Elas foram pegas, por exemplo, de surpresa e ficaram sem emprego do dia para a noite? Essas pessoas receberam aquilo que lhes era devido? Algumas pessoas foram recontratadas ou não foram contratadas? Isso tudo vai influenciar na dinâmica. E aí, aquelas pessoas que começam a entrar, elas sentem que aquelas pessoas que saíram ainda permanecem no lugar. Porque quando a pessoa sai de um cargo, ela abre espaço para que outras pessoas possam vir e se desenvolver dentro daquela empresa. Mas quando a pessoa sai com raiva, é como se ela ainda permanecesse naquele cargo e impedisse que outras pessoas chegassem, tá? Isso é uma possibilidade, tem muitas outras, tá bom? Nesse caso, Lu, se constela tanto o casal quanto a empresa. Os dois, tá bom? Precisam fazer. Eu faria, inclusive, em movimentos separados. Uma constelação para eles olharem para a relação deles e uma constelação para a empresa. Por quê? Quando a gente está falando do organizacional, a gente vai fazer uma constelação que, às vezes, a gente fala, eu vou fazer uma constelação familiar, né? Porque se trata de uma constelação ali de empresa. Mas o foco na constelação familiar, organizacional, é no futuro, é em trazer soluções, em olhar para novos caminhos. Então, às vezes, a gente vai olhar essas dinâmicas que estão acontecendo e a gente leva para uma dinâmica de constelação familiar. Porque, às vezes, quando você está fazendo uma constelação organizacional, não é só uma parte que está assistindo, às vezes são outros sócios, às vezes você tem mais de 3, 4 sócios. Então, quando se percebe um movimento ali do sistema familiar daquela pessoa, você vai constelar aquela pessoa num outro momento. Você vai olhar apenas para a dinâmica que acontece ali e como a gente pode resolver isso dentro daquele sistema, tá bom? Então, uma possibilidade. Gente, fez sentido para vocês? Perguntas? Perguntas, gente. Então, eu vou colocar aqui, já que ainda não tem perguntas. Ó, de novo, outra pergunta que saiu. A gente falou como você olha para a relação do trabalho com seus pais
E a pergunta que saiu é como você olha para a profissão dos pais, tá bom? Então aí já para vocês pensarem aí novamente. Eu quero falar o seguinte, tá? Eu sei que aqui muitas pessoas estão no nosso grupo do WhatsApp. Então, quem tiver lá no grupo do WhatsApp vai receber essas lives gravadas para que você possa depois reassistir, né? E vai ficar disponível durante um período. Mas também hoje, porque eu tive muitas pessoas que entraram em contato conosco falando que não poderiam vir para o curso presencial nesse momento. Então, eu resolvi criar um combo de constelação organizacional, um curso online, tá? Em que vocês vão poder assistir. E aí eu vou falar aqui para vocês, mas vocês vão receber, só quem tiver no link primeiro é que vai receber essa oportunidade, essa oferta. Por quê, gente? Vocês vão ver, vai ser muito bom, vai ser muito legal. É assim, nesse combo você vai ter um módulo de constelação organizacional, que está gravado. Vocês vão ter o curso dos cards, então se você quer aprender a trabalhar com esse curso aqui, com esses cards, tem um curso gravado que você vai receber. Vocês vão receber 2 encontros de constelações organizacionais que já estão gravados, que eu fiz. Vocês vão receber mais 2 aulas online, ao vivo, dia 23 e 25 de maio comigo, tá? Então, ao vivo, a gente vai estar falando sobre as constelações, a gente vai também fazer alguns movimentos, inclusive, eu vou fazer uma aula com vocês a respeito disso. E, além disso, vocês vão receber essas lives que estão gravadas, tá? As 4 lives, porque depois ela vai sair do ar e só quem adquirir vai receber. As quatro aulas, e para os 10 primeiros que adquirirem, vão receber na casa de vocês esse card. Os 10 primeiros, porque esse é o bônus, para quem se inscrever primeiro. Todos esses cursos, gente, todas essas dinâmicas, vai dar em torno de 35 horas de aula. Então, para tudo isso, separadamente, você pagaria R$5.000 para você poder participar. Então, porque a gente tem só o módulo de formação, custa R$2.500. Então, e mais o curso do card, mais as outras aulas gravadas. Então, tudo isso tem esse valor. Mas para quem estiver na live, para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, vai receber esse combo por R$1.500 ou 12 parcelas de 150. E os 10 primeiros, que a gente vai fazer o controle disso, vai receber esse card, tá bom? Na sua casa, para você aprender, e ainda vai estar lá o curso gravado para você receber. Então, são 35 horas de aula que você vai estar recebendo, gente, com conteúdo, que é um conteúdo muito bom. Claro que, deixo claro para vocês o seguinte, que esse curso, né, o online, tem todo esse conteúdo, mas o presencial tem coisas diferentes, tá bom? Até porque tem gente que tá aqui que vai participar do curso presencial comigo esse final de semana, tá bom? Então, tem dinâmicas diferentes que não estão ainda nas aulas gravadas, tá bom? Então, quem tem interesse em participar, entra para o grupo do WhatsApp, nós vamos colocar esse link até amanhã, mas quem tiver interesse em comprar, as 10 primeiras pessoas que comprarem vão receber os cards, até porque com a editora eu só tô com 10 lá, então neste momento a gente nem tem como fazer, estender o bônus para você comprar esses cards, para você receber como bônus esses cards. Por isso que eu peguei o que eu tinha lá no escritório, eu falei assim, então esses 10 aqui vão ser de bônus para quem realmente se inscrever, tá bom? Então, assim, para quem já tá lá no grupo, né, só chamar lá, colocar eu quero combo, e aí o Rafa vai entrar em contato com vocês, tá bom? Ó, o Rafa tá aí, ó, só chamar, ele vai ver quem tem interesse, e aí é só você se inscrever, e você já recebe essas aulas que já estão lá gravadas, e também a aula que nós vamos ter dia 23 e 25 de maio, das 19 às 22, tá bom? Então, uma aula que a gente vai falar só sobre constelação organizacional, vocês vão poder trazer os temas de vocês, inclusive para que a gente possa constelar, e também vocês vão, a partir disso, poder começar a utilizar, inclusive, esses cards no atendimento de vocês, gente. Eu falo que assim, não é porque eu criei, mas
muitas pessoas que já estão usando os cards falam que assim tá trazendo muito resultado, porque eles facilitam o processo. A gente, claro que para cada empresa e cada carta a gente vai fazendo a adaptação e vai trazendo as perguntas para aquele movimento. Mas vocês vão ver que nessas aulas, inclusive nesse curso dos cards, gente, eu tenho 5 atendimentos reais que eu fiz lá, 5 pessoas que foram lá, que são inclusive minhas alunas, que fizeram a dinâmica do atendimento, não nada combinado, então fiquem tranquilos e vocês vão ver o que acontece no final desses movimentos. É muito incrível, tá bom? Então é isso. Mari, tenho livros publicados, ainda não de constelação organizacional, mas em breve vai ter, tá bom? Em breve a gente vai ter o livro de constelação organizacional, tanto para advocacia e para empresas, tá? Então, gente, por que valeu a pena nós estarmos aqui? Coloca aí para mim, valeu a pena a gente falar sobre pertencimento, hierarquia, equilíbrio? Valeu a pena? Por quê? Mari, ó, só para contextualizar, a gente tem aqui, ó, o livro de coaching para advogados, PNL para advogados, pensamento sistêmico. Eu ainda tenho outro card de constelação familiar, tá bom? Então a gente tem esses produtos que você pode adquirir também com a gente, tá bom? Só falar lá com a nossa equipe, com o Rafa, que ele te passa aí todas as informações, tá bom? Então, yes, Iraci, valeu a pena. Valeu a pena, mas por que valeu a pena? Coloca aí para mim. Conhecimento, super. Val, querida, também vai estar com a gente aqui no curso, final de semana. Cláudio, sempre muito bom escutar suas considerações. Obrigada, Cláudio. Rita, valeu muito a pena. Ótimo, ótimo, gente. Muita gratidão, Edneide, boa noite, obrigada. Gente, na próxima live, a Cristina falou, valeu, pois o conhecimento é para a vida, é isso mesmo. Karina, valeu muito, porque sempre temos algo a aprender. Ótimo, muito bom, Karina. Então, olha só, gente, a próxima live vai ser na próxima terça-feira, às 20 horas, e eu vou fazer um atendimento com estes cards, tá bom? Então, quem tiver interesse em fazer esse atendimento, vai ser online, ao vivo, tá bom? Então, as pessoas que tiverem interesse em participar ao vivo comigo, falar comigo, ter ali uma sessão comigo, e eu vou falar o seguinte, gente, tá? De verdade, até por todo o conhecimento que eu tenho, e claro, a gente estuda bastante para isso, né? Então, uma constelação organizacional hoje comigo custa R$ 1.500. Então, eu acho o seguinte, né? Você vai receber um combo e você vai vir na live, né? Você vai vir numa live e vai ter essa oportunidade de falar comigo aqui e eu trazer algumas considerações sobre o que acontece, né, dentro da sua empresa ou dentro do seu escritório de advocacia. Então, eu espero vocês na próxima, tá bom? Será pelo Insta. Tá bom, Lu? No Instagram aqui, mesmo horário, tá bom, gente? Então, gratidão, vejo vocês aí na próxima semana, me acompanhem aí nos stories, entra no grupo do WhatsApp e vamos juntos aí crescer. Mandem perguntas também, tá bom? Porque eu tenho a oportunidade de responder isso para vocês durante a semana e a gente vai junto crescendo, tá bom? Gente, beijos, obrigada!